Deus, até as coisas ruins são boas. Até a ausência da graça de Deus, digo melhor, da ausência de algum bem na nossa vida, ainda é o melhor, né? Então Deus sabe de todas as coisas e conduz a nossa vida para um final feliz. Sempre pensando nisso, não no agora, né? Mas no fim, no final, né? Muitos no fim da sua vida dizem: puxa vida, queria ter vivido de novo, queria ter tido uma nova oportunidade, né? Porque, olha aí, o final foi feliz, mas eu vivi a vida toda desesperado, aflita, achando que não ia dar certo. E para que eu sofri tudo isso? Para nada, sabendo que no final era feliz, tudo ia encaixar-se, já que eu sirvo ao Senhor, né? Então é nisso que nós temos que nos focar, na história que Deus escreve a nós, o seu povo. O propósito de Deus em escolher Israel. E você vê que nós estamos estudando isso para ver como Deus conduz a história. Como Ele conduziu até aqui. Que Deus soberano não desistiu da sua obra, do seu povo, da humanidade. Foi Ele que criou e Ele que quis que tudo fosse conduzido do jeito que está sendo conduzido. O povo dele, mesmo com dificuldades, né? Então, um dos propósitos foi escolher Israel. Ele diz assim: vou escolher uma nação para ser um exemplo, para toda a humanidade, todas as outras nações olharem e dizer: o Deus de Israel. E ele escolheu uma nação, talvez uma das piores, né? O povinho ruim. E aí eu posso dizer: eu sou um deles. Se eu sou do povo de Deus, é flor que não se cheira, é difícil, né? Mas Deus é nosso Pai. E nós fomos adotados por Ele. Ele não viu em nós nenhuma graça para que isso Ele fizesse. Ele, por algum propósito que nós não sabemos, Ele criou-nos e nos inseriu no seu povo. E Deus é um Deus de grandes desafios. E cuidar da gente não é fácil. A gente às vezes não dá conta nem da nossa vida. Ele dá conta de todas elas. E olha que os crentes são os piores, eu acho. Viu? Eis-nos aqui, né? Graças a Deus. Se o povo, olha lá, o número 1. Se o povo o ouvisse, seria propriedade dele. Ser diligente, então, é o título, né? Vamos lá. Você vê que o O aqui está em letra maiúscula, né? Quer dizer, se o povo ouvisse Deus, o povo seria propriedade do Senhor, né? Diz lá: se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Está em Êxodo 19. O sacerdote em Israel devia orar pelo povo, trazer a bênção de Deus e instruir o povo na palavra do Senhor. Israel foi escolhido por Deus a fim de cumprir esse ministério para as nações. Então, apesar de Deus escolher Israel, nem todos, na realidade, eram, pela fé, descendentes de Abraão. Entende? Uma coisa é Deus escolher aquela nação. Outra coisa é Ele ter os seus eleitos, os individuais. Porque apesar de ser uma nação escolhida, ainda existiam muitos ali que não se importavam, não ouviam a voz do Senhor. Se desviavam. E não eram poucos, né? Não eram poucos que se desviavam. A gente pode olhar no livro de Juízes, nós estudamos isso também, de que inúmeras vezes, acho que 10-1, 10 vezes o povo fazia o que desagradava ao Senhor, e lá uma vez um dos reis fazia o que temia, o Deus que temia, fazia as coisas que agradavam ao Senhor. Era temente a Deus, né? E apesar disso, apesar de o povo chegar uma hora que, em vez de progredir, regrediu, até que Deus, olhando para a humanidade, não viu nenhuma chance de conduzir a história, disse assim: mas eu vou conduzir, mesmo assim.
Apesar deles não fazerem a parte dele, eu sou fiel, eu prometi. Ele começa a prometer a Abraão, né, que faria do povo uma grande nação. E aí Deus escolhe um povo de dura servir, né? Quer dizer, na linguajar de hoje, de cabeça dura, né? Dura servir, aqui, ó. Um povo realmente difícil de lidar, né? Então, Deus, por ser Deus, não há desafio que ele não possa vencer e nem dificuldade que ele não possa transpor, né? Então, aqui a história de Israel para hoje. Esses privilégios foram dados a Israel para que fosse instrumento de Deus, né? O que o autor está dizendo? Que a história que nós temos de um povo, que é o de Israel, é conduzida pelo Criador. E essa história, sendo conduzida pelo Criador, serve como um exemplo do que Deus pode fazer a uma nação. Mesmo uma nação ímpia, rebelde, desobediente, a misericórdia, a graça, a longanimidade, né? Porque Deus, sendo longânimo, ele é paciente. Ele espera e espera e espera, né? Então, Israel foi um instrumento de Deus para que hoje obtivéssemos as Sagradas Escrituras para saber. Nós temos um exemplo de como saber que, se fosse Deus para conduzir uma nação por séculos e séculos, milênios, como que seria? Temos. É esse o da Bíblia, é o povo de Israel. Nós temos. E exatamente para esse propósito, para sabermos, para ver como o Deus que criou todas as coisas é um Deus misericordioso, é um Deus que tem paciência, é um Deus que conduz a história de forma soberana. A gente tenta fazer um plano e consegue segurar ele, às vezes, por uma semana, um mês, um ano, um pouco mais, né? Tem casamentos que duram 20, 30 anos. E, enfim, é uma vida. Mas Deus conduz o seu povo há mais de 6.000 anos. Quem é que pode começar num propósito e não mudar? A gente sempre evolui ou regride, né? E a gente muda o que a gente pensou. Ou porque a gente aprendeu melhor, ou porque a gente desaprendeu, ou porque não teve paciência, ou porque desistiu, ou porque não teve condições, ou porque faltou recurso, ou porque a ideia não é mais válida, ou porque eu não gosto do que eu decidi lá atrás. Mas Deus tomou uma decisão há 6.000 anos atrás, quando revela isso para Abraão, e ele levou todo o tempo, até o dia de hoje, né? Então, quem é esse? Esse é Deus. Esse é Deus, né? Esses privilégios foram dados a Israel para que fosse instrumento de Deus. Olha que legal, né? Você vê, Deus escolheu Israel, trazendo bênção aos outros povos. Pedro declara que hoje a igreja, como povo de Deus, tem os mesmos privilégios e responsabilidades. Estamos agradecendo a Deus tão grande privilégio? Estamos cumprindo o nosso ministério sacerdotal de oração e divulgação da palavra aos que ainda não estão no reino de Deus? Então, a gente olha para Israel, um povo que Deus escolheu, que Deus quis conduzir, que escreveu a história daquele povo. E, no entanto, quando Jesus vem, Deus, ele estende isso, né, para conduzir a história a todas as nações, os gentios, e eis-nos aqui também. De que há 2.000 anos atrás nós fomos inseridos nessa história que se apresentou na igreja. Somos a igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo é a nova aliança que ele fez com o seu povo. Independente de nossa nação, de onde nós viemos, nós temos a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, em todos os continentes do mundo, em quase todas as nações. Há povos não alcançados ainda. No entanto, nós vemos que isso que se começou em Israel
se expandiu, cresceu como aquela árvore que se Jesus fala da fé do grão de mostarda, uma grande árvore e apenas uma pequena fé, né? Suficiente. Então, é motivo de a gente ficar muito feliz em saber que nós fazemos parte dessa história que começou com um Abraão, um hebreu, que aí se tornou grande nação, grandes povos, passaram por grandes guerras, grandes conquistas com Moisés e depois com Josué, conquistaram a terra de Canaã, aquelas nações, houve as 12 tribos de Israel e assim sucessivamente, né? Até que então um judeu, também de Israel, descendente ali de Abraão, do povo que Deus escolheu, vem para implantar o reino que está aqui já desde o ano zero, né? Então, nós somos a continuidade disso, né? A continuação. Número 2, havia exigência da promessa de Deus. A promessa de Abraão de ser bênção a todos exigia que ele transmitisse a palavra de Deus aos demais povos. Alguém tem aí Gênesis 12, 3? Gênesis 12, 3. Todas as famílias da terra. Deus está fazendo uma promessa a Abraão, que não era de toda a terra, era apenas ali na cidade de Ur dos Caldeus. Então Deus disse que, pela fé, né, nós vamos ver depois em Hebreus, quando fala a lista ali dos heróis da fé, que envolve ali tantos judeus, gregos e tantos outros povos, até alcançar-nos ao dia de hoje, né? Então, número 3, nação santa significa separada para Deus. A maneira de o povo viver, de administrar a justiça, havia de ser compatível com a santidade do Deus a quem servia. O meu viver hoje reflete o caráter de Deus, que é o Santo de Israel. O que prego é apoiado pelo meu testemunho. Então, muitas vezes nós nos preocupamos e nós nos somos motivados, a nossa falsa motivação é nós sermos um povo separado, porque nós queremos santidade. Mas se a nossa motivação for que nós queremos ser separados porque Deus é santo, então aí nós estamos num patamar mais elevado. Então o que Deus queria mostrar na história ao povo de Israel? Que o povo de Israel anunciasse às outras nações que eles serviam um Deus santo, um Deus que não se mistura, um Deus que não aceita outros deuses, diferente das outras nações que tinham deuses, inúmeros deuses, cada deus para uma área, um atributo, uma necessidade, mas que o povo de Israel tinha um só Deus, invisível, um Deus que o povo temia, o Deus de Israel. Nós vemos quando a conquista de Jericó, e que aí Raabe diz assim, temendo ao povo, porque ela sabia que o povo já tinha saído lá do Egito e conquistando, né, um Deus que havia sido anunciado como um Deus poderoso. Então Raabe diz assim: se esse Deus venceu até o grande Egito, imagina nós, né? Ela quis dizer, a fama do Deus de Israel está lá no alto, no topo, de que é um Deus forte, né? E é isso. E é isso que Deus queria que acontecesse, de que ele fosse conhecido através de Israel. Quando o povo obedecia,
Deus agia ao favor deles. No entanto, quando o povo desobedecia, Deus os entregava aos inimigos. Por isso, nós vemos a lição que começa aqui, o reino dividido ao exílio, né? Quer dizer, o reino que se dividiu e foi levado cativo. Por que levado cativo? Porque adorou outros deuses. Então não é um Deus que teve a nação de Israel como uma nação onde Deus abajulou aquele povo. Ele foi uma nação privilegiada porque Deus escolheu para conduzir a sua ação sobre a humanidade. No entanto, Deus foi um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, mostrando as duas faces de Deus, de que Ele não é só amor, mas também que não é só justiça, mas que Ele dá a oportunidade para que, quando disse para Josué, diz ao povo que se eles quiserem vida, eles precisam obedecer. Mas se eles desobedecerem, eles estão escolhendo a morte. Né? Então, você vê, a história de Israel para hoje é a gente olhar para o nosso refletir o caráter de Deus, que é um Deus santo. Entendeu? Santo quer dizer que não se mistura. Um Deus que é um Deus diferente. Não é um Deus criado pelos homens. Não é um Deus que é contaminado pela mente humana. Não é igual a esses outros deuses que são apresentados pelos homens. Ele é um Deus que não pode ser fabricado. Ele é um Deus que está fora da nossa capacidade de desenvolver qualquer coisa. O que nós sabemos de Deus é tudo o que vem dele, nada o que vem de nós. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos do Deus que está nas Escrituras, muitas pessoas não aceitam, porque ela tem um conceito de Deus diferente, mas é dela. Deus não vem de ninguém, nem da nossa mente. Tudo que nós criamos a respeito de Deus é uma idolatria. Eu idealizar um Deus conforme os meus padrões é a mesma coisa que eu fazer uma escultura de madeira, de pedra, e adorar aquilo que eu fiz. Mesmo que não seja físico, mas é um Deus que está na minha mente. É um Deus que eu idealizei. Isso é idolatria. Isso não reflete um Deus separado. Esse é um Deus falso, de letra minúscula. Um Deus cheio de impurezas. Não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Porque o Deus de Israel é um Deus santo, que se aprende com Ele. Ninguém ensina a Deus. Né? Então é importante a gente olhar isso aí, refletir esse caráter e procurar ser também um povo separado, como Deus é separado. Israel como um povo missionário. Deus constituiu a Israel para ministrar o conhecimento dele aos outros povos. Podemos observar que isso aconteceu em várias ocasiões. Né? Nós vemos na história de José. José chega ali, ele é vendido pelos irmãos, ele chega no Egito, onde existe uma panteão de deuses, muitos outros deuses, e a gente sabe muito bem que ele ali é visto como um homem íntegro, um homem obediente, temente a Deus, e que ele agiu de forma prudente e que as coisas deram certo ao seu redor, apesar das dificuldades iniciais. Ele foi fiel. Então todos observaram que o Deus de José, que é o Deus de Israel, é um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus santo. Que apesar de José ter sido vendido pelos irmãos, um escravo numa terra estrangeira, Deus o elevou num lugar muito alto, colocando-o como o governador do Egito. Um escravo. Um simples menino. Quem é José? Ninguém. Mas quem é o Deus de José? Entende? Então aqui, Israel como um missionário. José foi um desses. Veja lá, quando José foi apresentado a Faraó para interpretar os sonhos daquele monarca, ele destacou o poder e a soberania de Deus, elevado à mais alta posição no governo do Egito. De tal maneira administrou o país que não só salvou os egípcios dos anos de fome,
mas outros povos também, inclusive a própria família. Você imagina, Faraó tem um sonho, não tem quem a interprete. E ainda mais, Faraó disse assim: se vocês, mágicos e adivinhos, têm o poder de interpretar sonhos e de adivinhar coisas, então eu quero saber o que eu sonhei. Então ele diz: não há deuses que consiga fazer isso, ó Faraó. Conte-nos o sonho que nós daremos a interpretação. Aí ele diz: coisa nenhuma. Eu quero saber se vocês são realmente mágicos e adivinhos. Conte-me você o meu sonho. Não teve ninguém. Até que então a gente sabe da história que José aparece ali, né? Então, e ali ele conta, né? Revela ali, de forma extraordinária. O Senhor sonhou isso e o significado disso é isso. Então, ele percebeu que o Deus, que não era o do Egito, trouxe ali, através desse homem, um missionário, né? Também a rainha do sul, a rainha de Sabá, foi um exemplo da fome espiritual das nações que ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Você vai ver até mesmo Jesus falando dela, né? Da rainha de Sabá, né? De que Nínive, ele coloca Nínive e a rainha de Sabá, de que existiam povos de Israel desobedientes. E aí ele coloca como esses indivíduos que não estavam ainda inseridos no povo de Deus, como Israel pensava. Mas Deus já estava pensando em todas as nações desde o começo, né? Daniel também foi para a Babilônia como refém de guerra, né? Isso nós vimos numa lição inteira sobre Daniel, né? Daniel ali como jogado nas covas dos leões com seus amigos, e Ananias, Misael e Azarias, trocado para Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogado na fornalha de fogo. Então, como missionários, eles viram ali o quarto homem na fornalha de fogo, o Deus desse povo. Então o rei, que tinha simpatia com Daniel, desceu na cova dos leões ali no outro dia e diz: Daniel, será que o Deus que você serve, porventura te salvou? Ó rei, estou aqui, o Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. Então aí ele proclama ali um anunciado que todos deveriam adorar ao povo, ao Deus de Israel, louvá-lo, né? E aí aqueles que haviam acusado Daniel são jogados nas covas dos leões. A Bíblia diz que antes que aqueles homens caíssem, os leões voavam no alto e pegavam os corpos daquelas pessoas. Então, o que é isso? É Deus usando seus filhos, homens, servos dele, como missionários para mostrar para as outras nações quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus que escolheu um povo para mostrar quem ele é, né? Então, você vê que é por essas histórias que nós passamos, né? E graças a Deus, essa última lição tem esse nome de final feliz. Inclusive a aliança, né? O número 3 aí. Deus prometeu um ministério maravilhoso ao seu povo se guardasse a aliança. Os 10 mandamentos são a parte central dessa aliança, redigida exatamente como as alianças dos povos vizinhos da época com os seus soberanos. Os 10 mandamentos aqui. Em Deuteronômio são explicitadas as bênçãos para quem fosse fiel à aliança e as maldições para quem fosse infiel. Então, seguia as bênçãos para os obedientes e a maldição para os desobedientes, né? Por quê? Porque é um Deus de pactos, um Deus de acordo, um Deus de aliança, um Deus de promessa. E aí ele faz aquilo e diz assim: olha, aqueles que vierem por aqui vão receber isso, e aqueles que vierem por aqui vão receber isso. Aqueles que estiverem segundo a minha vontade, têm a minha bênção. Aqueles que não quiserem a mim, receberão a morte, né? Então Deus faz uma aliança e diz: qual é o seu lado? O seu lado vai definir quem você é. O seu lado define se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. O seu lado.
mostra quem você é. Aquilo que você escolheu define quem você é. Se você escolheu a obediência, é de Deus. Se você escolheu a desobediência, então você não pertence ao Senhor. E a aliança Deus faz com aqueles, né, que na realidade é fiel ao Senhor. Ele faz uma aliança, um pacto com o seu povo e diz: quem está comigo tem a bênção. Né? Então essa é a aliança. Então, e essa aliança nos mostra também o quanto Deus é fiel quando Ele combina uma coisa. Quando Deus faz um contrato, Ele cumpre. Ele fez uma aliança conosco, com o seu povo. Nós, a Igreja de Jesus, é chamada a noiva do Cordeiro. Então, todos aqueles que realmente estão debaixo dessa graça, que tem Deus como seu Pai, que tem Cristo como o noivo da igreja, já tem uma aliança, a noiva do Cordeiro. E o que quer dizer isso? Quer dizer que um dia a igreja tornará a ser a esposa do Cordeiro. Então, Deus, quando escolheu o seu povo, e isso é colocado nesse símbolo de matrimônio, quando Deus o Pai escolheu a noiva para o seu filho, Ele não errou. Não é uma coisa que, como a gente normalmente faz, né? Namora para ver se dá certo. Cristo não namora a igreja para ver se dá certo. Porque nós somos a noiva de Cristo, que o Pai escolheu. Você imagina? Jesus fala assim: oh, não gostei não. Não deu certo. Vai dar certo. Porque o final vai ser feliz. Vai dar certo. Porque não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Mas nós não somos perfeitos. Mas quem disse que Deus nos escolheu porque há em nós alguma coisa? Ele nos escolheu porque há um propósito nele. Para fazer de nós, pecadores, pessoas santas. Para sentirmos tão amados, constrangidos em receber essa graça não merecida. É um príncipe. Cristo é um príncipe que escolheu nós como uma plebeia, uma pobretona, que não tinha nada, e que Deus, o Pai, o Rei, disse: meu filho, busca aquela camponesa, case com ela. Não, mas ela é do mundão aí, ela está se envolvendo com um monte de cara, um monte de bagunça. Não, traga ela para você, morra por ela, derrama o seu sangue por ela, purifique-a com o seu sangue, santifique-a, dá a ela um vestido branco, faz dela uma nova criatura. E aí, ok, por amor. Então é isso, irmãos, aliança. Mas você recebe uma aliança. Deus fala: olha, eu quero fazer uma aliança com você, um pacto com você. Nós vamos viver juntos. Um só. Né? A infidelidade de Israel. Aí vamos olhar para os homens, para a raça humana. A aliança decretava que adorassem somente a Deus. A gente sabe que o homem não cumpriu a sua parte. Israel, porém, cultuou deuses dos vizinhos e foi castigado. A gente sabe que eles foram levados à Babilônia, foram levados à Síria, foram levados cativos. Israel e Judá foram exilados. Né? É o que as últimas lições aqui que nós vimos, que eles foram exilados, foram presos. As 3 últimas lições é o retorno da cadeia. Né? Voltaram em três partes, em 3 bandos, voltando, cada um reedificando ali a cidade, os muros, e pregando a palavra de Deus ali com aqueles profetas que Deus havia determinado. No entanto, por outro lado, nós vemos o que no tópico 2? A fidelidade de Deus. É um Deus misericordioso. É um Deus que ele vendo que nós não cumprimos a outra parte,
Ele coloca o seu filho para cumprir a outra parte. Porque Adão já não deu certo. Mas Jesus Cristo, o novo Adão, é o próprio Deus. Deus não desistiu. Não desistiu. E era plano dele mostrar a sua misericórdia, apesar de nossa infidelidade. Deus, sendo fiel, salvou-nos da nossa infidelidade. Deus não desistiu. A sua justiça tinha que ser mantida. Seu povo castigado, mas Deus havia deixado uma porta aberta para que Israel voltasse a ele. Mas foi muito legal a gente começar as histórias da volta, né? Eu dei a primeira lição, depois Regis e Renato deu a segunda e a terceira. Mas se você viveu isso, para mim, eu vivo aquilo. Eu vivi aqueles momentos de que nós estamos aqui há muitos meses, vendo a conduta do povo de Deus, a promessa, depois a desobediência, as quedas, os Deus levantando, aí caiu de novo, não teve mais jeito, foram levados cativos, presos, ficaram ali 70 anos e muitos morreram, outros nasceram dentro da cadeia, nunca tinha visto o povo de Israel. E aí então Deus falou, vamos voltar? Vamos começar tudo de novo? Vou restaurar vocês e vai ser diferente, né? E aí aconteceu a volta, né? Então, ali, condições essenciais para a restauração. O Senhor os mudaria para que o seu nome fosse honrado entre as nações. Por isso que ia ser diferente. Jeremias, acho que é Jeremias, que vai dizer que Deus iria substituir o coração de pedra por um coração de carne. Um coração realmente temente ao Senhor. Então ia dar certo. Apesar de um povo infiel, se Deus intervisse até no nosso lado, então não tinha como não dar certo. Deus é fiel, mas os homens são infiéis. Como essa aliança pode dar certo? Se exige fidelidade. É Deus entrar do outro lado também. Então Deus veio do nosso lado. O homem Deus, Jesus Cristo. E aí Deus não poderia unir a infidelidade com a fidelidade, porque Deus é santo. Então Cristo, o próprio Deus, que se humaniza, se encarna e que entra do nosso lado, recebe a culpa da nossa infidelidade, a maldição do nosso pecado e faz de nós inculpáveis, pagando o nosso preço, fazendo nós fiéis também. Mas a glória dele, percebe? Não tem como não dar certo agora, né? Então, por isso, o final feliz. Para que o povo fosse restaurado de fato, precisava do novo coração e de purificação. Em atenção ao próprio nome, Deus os traria para a terra, poria seu espírito dentro deles e os faria andar nos seus santos caminhos. Todos nós que estamos aqui, que realmente somos fiéis e nos desviamos dos maus caminhos, foi por causa de Deus. Porque Deus fez isso na gente. Nós não somos melhor do que ninguém. Se há alguém aqui que não teme ao Senhor, eu digo para você, os outros que temem ao Senhor não são melhor que você. Mas Deus substituiu o coração desses que temem a Deus. A glória é para Deus. Então eu quero estar inserido nesses que temem o Senhor. Não me envaideço por isso. Porque se Deus deixasse por mim mesmo, como o apóstolo Paulo diz, eu faço das suas palavras as minhas, eu seria um dos piores pecadores. Então, em atenção ao próprio nome, Deus os traria para a terra, poria seu espírito dentro deles, né? E os faria andar nos seus santos caminhos. Essa é uma determinação. O fato de Deus colocar o seu espírito dentro de nós faz de nós um povo que cumpre a parte da aliança. É o próprio Deus. Então a salvação e a fidelidade nossa é porque o Espírito de Deus está em nós, na igreja de Cristo, né?
Então, as condições essenciais para a restauração era a fidelidade, mas os homens não eram fiéis. Era a obediência, mas os homens eram desobedientes. Então, Deus desceu e falou, vamos resolver o lado deles também. Morrer por eles, trazer a eles um novo coração, mudar a vida deles, fazer deles uma nova criatura, porque eu não vou desistir desse povo. Apesar deles não fazerem nada que me agrade, mas eu vou fazer deles um povo que me obedece. Vou mudar eles, mudar a mente, mudar o coração deles, mudar tudo. E aí a gente sabe muito bem para onde que vai a glória. Para Ele. Totalmente para Ele. Deus é fiel e a glória lhe pertence. Nós nos tornamos fiel porque Deus nos fez isso. A glória é de Deus também. Por isso que o final é feliz, irmãos. Por causa de Deus. Dos dois lados. 4. A volta do restante e a inclusão dos gentios. O Senhor declarou que a destruição já estava determinada, mas o restante se converteria. É a história, é a revelação de Deus em dizer que apesar da infidelidade, das destruições, da desobediência, né, haveria sempre um remanescente. Haveria sempre aquele povo que, como Jeremias, você vê que existe um livro até de lamentações de Jeremias, que ele diz, Senhor, mas Senhor. E aí Abacuque diz, ó Deus, que dirão as nações se o Senhor deixar que o nosso povo seja levado por esses ímpios? Eles vão dizer, mas cadê o povo? Cadê o povo de Israel? Cadê o Deus de Israel? Digo melhor. Entende? Então, ainda sempre havia aqueles remanescentes. E Abacuque é um deles que diz assim, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que tudo vá ruim, ainda que não dê nada certo, ainda que, mesmo que eu desça a sepultura, Deus é fiel. E o que importava para Abacuque era que Deus não ia voltar atrás em sua palavra. Então, é maravilhoso ver, né, Deus incluindo agora também outros povos. Eis-nos aqui, somos os gentios, né? Paulo escreveu que Deus não rejeitou o seu povo, que voltará purificado de suas iniquidades. Ele afirmou que a salvação também veio para os gentios. Disse ainda que os romanos não deveriam ignorar que os gentios seriam alcançados, que Jesus é a paz de ambos, judeus e gentios. Então, nessa nova fase, nesse novo lance, onde o reino de Deus é estabelecido na vinda do Messias, então ele chama povos, línguas e nações e ajusta tudo de novo. Aquilo que o homem havia perdido, que é a comunicação ali na Torre de Babel, agora no livro de Atos, no capítulo 2, ali, novamente, as línguas são faladas de forma em que o etíope entende o judeu entende o egípcio, e aí todos falando uma língua, né? E isso foi um sinal de que Deus agora não fazia mais distinção entre as nações. Na realidade, nunca Deus fez distinção entre as nações, porque nós vemos que Jonas já havia pregado para Nínive. O que eu quero dizer é que isso fica bem explícito agora, quando inclusive Paulo prega a todas as nações, aos romanos, que não são judeus, aos gregos, que não são judeus, né? Aí ali na Espanha também tentou fazer isso. Então, toda aquela região, mostrando então que todos os outros povos foram incluídos. E que, na realidade, Israel foi apenas um instrumento de Deus no Antigo Testamento só para mostrar, só para ele se apresentar à raça humana. Mas que, na realidade, o plano de Deus era muito mais abrangente. Apesar de começar com Israel, o final era que todas as nações fossem incluídas. E é nesse ponto da história onde estamos. 5. Cristo, o centro da redenção de Israel e da nossa redenção. Né? Fomos comprados, redimidos, adquiridos,
somos propriedades de Deus. Tanto o Deus de Israel, como o Deus da igreja, que inclui todas as nações, os gentios, né? Conhecido como gentios. A profecia do sumo sacerdote. Ele não falou por si mesmo, mas disse que Jesus morreria pela nação e para congregar todos os filhos de Deus. Então, nós vemos aí Jesus como aquele que é o representante, né? O nosso sacerdote, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Ao povo de Israel também, mas inclusive as outras nações, né, agora. A história de Israel, a história de Cristo. Letra A, o servo do Senhor. Israel devia ser servo de Deus para levar o conhecimento de Deus às demais nações, mas falhou. Onde Israel fracassou, Cristo venceu, pois justificou a muitos. Isso é apenas, irmãos, uma demonstração da diferença, né, entre a discrepância grande entre os homens e Deus. De que Cristo, Deus perfeito, ele não falhou. Apesar de Deus ter feito Adão perfeito, ele falhou. Tendo seu livre-arbítrio, ele pecou porque um dia ele decidiu no seu coração, né? No entanto, Jesus Cristo, tendo livre-arbítrio, venceu. Um homem, 100% homem, 100% Deus, o novo Adão, né? Então, Cristo venceu. E então, ele tinha o direito, né, de comprar para si povos, línguas e nações, porque ele não foi contado como um pecador. Ele foi contado entre os pecadores, mas Jesus nunca pecou. Foi contado porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele não era mal. Jesus é bendito de Deus, o Pai. No entanto, ele se tornou maldito por causa das nossas transgressões, né? A saída do Egito. Jesus foi levado menino para o Egito, a fim de não ser massacrado por Herodes, e para que se cumprisse a profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Nós falamos sobre isso, né? Onde Deus conduzindo a história, os planos de Deus não foram frustrados, apesar de Herodes tentar assassinar o Senhor Jesus, o Messias, onde ele recebe a notícia daqueles viajantes de que o rei dos judeus estava entre eles. Mas Deus é soberano, é Senhor, né? Então, vimos que no começo, através de um sonho, ele conduz ali para que então Maria e José fugissem para o Egito. Então, depois que ele se instalou ali um tempo, Deus disse: vem, volta. Então, aí cumpre-se a profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho, né? A tentação no deserto. Moisés explicou a intenção do Senhor em provar o seu povo no deserto. Não é por acaso que o Senhor Jesus também foi provado no deserto e por 40 dias. Outra vez, onde Israel falhou, Jesus venceu, foi tentado, mas não pecou, né? No mesmo deserto, ali na mesma região, onde o povo de Israel errou e pecou e desagradou a Deus, ali, Jesus, sozinho, um duelo contra o próprio Satanás, o próprio diabo, ele venceu. Então, o povo falhou, mas o novo Adão venceu. Os descendentes do velho Adão pecaram. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram. Deus escolheu esses dois, não é que eles foram melhores, mas o povo falhou. Mas Cristo não falhou, né? Por 40 anos, o povo perambulou ali. Jesus, no mesmo deserto, por 40 dias, venceu a tentação. Onde outra vez Israel falhou, Jesus venceu, foi tentado, mas não pecou. E ainda, no que ele mesmo sofreu, pôde socorrer os que são tentados, né? E Hebreus 2,18 diz isso.
de que Ele conhece realmente as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque também passou por mesmas situações e tentações que cada um de nós passamos. A transfiguração, né? Jesus, com Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, mudou-se a aparência do seu rosto e de suas roupas. Moisés e Elias apareceram com glória e falavam da sua partida, que estavam para cumprir-se em Jerusalém. Nós estamos vendo aqui a continuação da história, de que começou com Israel e agora com o Senhor Jesus Cristo. E olhando para o Senhor Jesus, percebemos como Ele conduziu a nova aliança, né? Como Ele conduziu o povo desta nova aliança, quando Ele estabeleceu o reino ali, de forma extraordinária, né? Então, temos uma nota aqui, no texto original, essa partida é Êxodo. Moisés, no Êxodo, tirou Israel da escravidão no Egito. Na cruz, pelo seu sangue, Jesus nos tirou de uma escravidão maior, mais terrível, a escravidão do pecado. Ele nos tornou filhos livres. É por isso que, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos isso como uma sombra, tanto da saída do Egito, nós saímos do Egito, entre aspas, de forma figurativa, saímos do mundo, como também o tabernáculo, como o centro ali, Cristo, que está no Santo do Santo, quando não se tinha acesso a Deus apenas através dos sacerdotes, mas quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, e então nós temos acesso agora a Cristo, pelo sangue de Cristo, por sua morte. Então, de forma prefigurada, nós fomos inseridos, algo que era exclusivo e que tinha um propósito para mostrar a santidade do Deus, do Deus Criador em Israel, e agora do Deus, né, sobre toda a humanidade, por Cristo. O papel central da palavra de Deus, a aliança do Senhor feita com Moisés, era crucial na história de Israel. Estava definida em palavras e deveria ser passada cuidadosamente a cada geração em todo o tempo. Em Salmos 78, 1 a 7, observemos o propósito. O fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, né? Então, este é o propósito, era o propósito e continua sendo o propósito. E a gente aplica isso da história de Israel para o dia de hoje. Já cuidamos que os nossos filhos e seus amigos conheçam os termos da nova aliança sagrada pelo sangue de Cristo? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, é uma promessa. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, você percebe? Todos. Algo que, uma promessa, de colocar na mente, imprimirei as leis e no coração também escreverei. E Deus, então, haveria de ser Deus e nós, o seu povo. E aí eu digo para você, todos são assim? Toda a humanidade? A gente sabe que não é toda a humanidade. Mas todos pelos quais o Senhor escreveu e imprimiu a sua lei no coração, passou a ser dele. Então, a obra de Deus para fazer e tornar a história do seu povo um final feliz, se deu porque o povo pelo qual ele elegeu e predestinou, ele escreveu no coração deles as suas leis. É uma obra soberana, irresistível, irrevogável, como nós começamos ao começo da lição, não tem como voltar atrás. É uma obra onde Deus começa, ele termina. Uma obra que tem começo, meio e fim. Uma obra que ele usa Cristo como um meio para nos alcançar. Ele mesmo é o começo, o meio e o fim. E por isso um final feliz. Enfim, irmãos, a gente chega na conclusão que a salvação é do início ao fim do Senhor.
e por isso a glória pertence a Ele. Então, aí Deus fazendo tudo isso ao seu povo, quero repetir aqui, todos me conhecerão. Quando se diz todos, é todos, mas é a humanidade individualmente. Todos os indivíduos conhecerão a Deus, todos eles serão impressos no seu coração, receberão a graça do Senhor, todos individualmente. Então a gente sabe que esse todos é o todos pelos quais Deus imprimiu no coração deles a sua lei. Porque se fosse todos, realmente, indiscriminadamente, não haveria inferno. Não haveria condenação. Então, desses daqui que conheceram a Deus, porque Ele imprimiu as suas leis no coração deles, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus perdoa os pecados de todos os quais Deus imprimiu as suas leis. Porque se Deus perdoasse todos indiscriminadamente, repito, o céu, o inferno estaria vazio. Então é importante nós olharmos o contexto original aqui, e o contexto principalmente para entender o que é todos. E todos é todos, no entanto, não todos os indivíduos do mundo inteiro. Conclusão. Final feliz. O que a história de Israel nos revela do caráter do Deus de Israel e do nosso? O apóstolo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, a salvação é um dom de Deus. Quando ele diz, você é minha, você é dele. Entende? A glória pertence ao Senhor. Quando aquilo que ele adquiriu, que ele comprou, ele não abre mão. Se é dele, é dele. Levante-se quem for, ai daquele. Porque aquele pelos quais Cristo morreu, aqueles pelos quais o Pai deu ao seu Filho, são chamados meninos dos seus olhos. Quem que põe o dedo no seu olho? Você deixa alguém? Não, né? Sempre se protege. É por instinto. Por instinto. Poderia dizer que Deus protege a sua igreja. Cada um de nós que cremos nele. Deus executa os seus propósitos plenamente, exige santidade e fidelidade do seu povo. Quando falha, ele o disciplina. Você percebe? Quando falha, ele disciplina. Então, o custo é de Deus. Assim como a história toda que Deus levou o povo cativo e depois trouxe de volta, é assim. Então, conclusão, é melhor obedecer. Senão, nós vamos sofrer. No entanto, se nós somos de Deus, Ele vai nos disciplinar. Porque Deus disciplina os seus filhos. Ele disciplina a quem ama. Você disciplina os filhos dos outros? Só os seus, não é? Deus faz a mesma coisa. Ele não disciplina os filhos do diabo, porque não pertence a ele. Não pertence. Ele disciplina os seus filhos. Tudo faz para recuperar o povo caído. Ele quer que o seu povo o compartilhe com os outros povos, pois toda a terra é dele. Mateus 28, 18. Amém? Então, é isso que quer dizer essa história, irmãos. É isso que quer dizer esse título. A história do povo de Deus, final feliz. Por que final feliz? Porque a história é conduzida por Ele, do começo ao fim. E Ele cumpre a sua parte e cumpre a nossa parte. Por que Ele cumpre a nossa parte? Porque nós não damos conta. Porque o que Ele exige de nós é mais do que nós, como pecadores, podemos fazer. Porque Ele exige de nós um alto padrão. Então Ele se tornou um ser humano, vestiu-se de nossa própria carne, Ele veio a este mundo, tornou-se maldito como um de nós, morreu na cruz do Calvário, cumpriu a nossa parte, o novo Adão nos inseriu e nos ajudou a cumprir o outro lado do contrato, que se não fosse por Deus, novamente, como o velho Adão, não teria dado um final feliz. Mas graças a Jesus Cristo, o povo de Deus tem um final feliz. Amém? Deus abençoe. Terminamos a lição? A revista?
Semana que vem, nós vamos começar Parábolas do Senhor Jesus. É isso, né, Regis? Pastor Regis, Parábolas de Jesus, né? Parábolas de Jesus, né? É isso, tá bom? As revistas não chegaram ainda, mas eu creio que vocês vão receber aqui na escola. Se chegar na quarta-feira, até quarta-feira, quem vier no culto poderá adquirir a revista que vai estar na livraria, né? R$10. Não sei se todos compraram. Ainda tem algumas, se você quiser levar uma para sua casa, né? Ainda sobraram. A gente comprou um pouco menos, mas muitos ainda não adquiriram. Se você quiser ter esse material na sua casa, ainda parece que tem alguns exemplares, tá bom? Então, Deus abençoe.